Olá pessoal, meu nome é Marcos Menezes, esse é mais um episódio do podcast Papo Conteúdo. Hoje o nosso convidado é o Edson, ele é o ministro aqui da Igreja de Cristo de São Paulo, que fica aqui no setor do Campo Limpo. Antes dele falar e se apresentar, eu queria falar para vocês sobre os nossos apoiadores de hoje, que é a Selma, da Ótica Infinito. Essa empresa foi fundada em 2009 com 2 unidades, que fica aqui em São Paulo, uma fica em Santa Amaro e outra na Avenida das Belezas. E ela tem uma promoção bem legal, vou mostrar até aqui o óculos para vocês, ó. Um óculos de sol, aqui a caixinha bem bonitinha também, a sacolinha, que quando ela manda aí os produtos dela. Então, na compra do seu óculos completo, você ganha um exame de vista mais um óculos de sol, tá? Então, o contato dela para agendar seu exame é o 11, DDD 11, 984 425452. Vai estar aqui também na descrição e também nos comentários, tá? E a nossa outra apoiadora é a Luciana, ela é da Lully Presentes Personalizados. Essa sacolinha aqui, ó, até a caneca que eu ganhei aqui, ó, do podcast, bem legal também, a caixinha, bastante zelo aqui, o trabalho dela. Então, falando sobre o trabalho dela, né, eles atuam no ramo de presentes, papelaria, personalizados e lembrancinhas para diversas ocasiões. Eles têm uma variedade de produtos como canecas, caixas, agendas, lembrancinhas, entre outros produtos que fazem brindes corporativos para destacar a sua marca. Conheça através do Instagram dela, que é @presentesdalully_, tá bom? Também vai estar constando aqui na descrição e nos comentários desse episódio. Então, agradecendo aqui mais uma vez as 2 apoiadoras do nosso episódio. Então vamos falar sobre o nosso episódio de hoje. Edson, obrigado por estar aqui participando com a gente do episódio do podcast, viu? Agradeço. É uma alegria, Marcos, receber esse convite. Para mim é um privilégio. E você aí que está me assistindo, vou me apresentar. Eu sou cristão há 35 anos, fui batizado, me converti em 90, 31 de julho de 90. Tenho 25 anos de casado, tenho uma filha de 21 anos, 22 anos. E minha esposa e eu servimos aqui no Ministério do Campo Limpo, como o Marcos já me apresentou aí. É isso aí. Hoje, nosso episódio, a gente vai estar falando sobre a questão do casamento. Se o casamento que mudaram ou nós que mudamos. Por quê? Tem aquela questão que hoje muitas pessoas falam que o casamento é uma instituição falida, né? E nós acreditamos totalmente ao contrário disso. É verdade. Né? Então eu queria que, para a gente começar, que você pudesse falar um pouco sobre essa questão, né? Por que você acha que hoje em dia as pessoas acham que os casamentos é uma instituição falida, Edson? Boa pergunta. E assim, bom, falando sobre casamento, a gente percebe que mesmo muitas pessoas acreditando que o casamento é uma instituição falida, muitos ainda decidem se casar. Verdade. Você pode ver no censo do Brasil, muitos casais casam durante o ano, então as pessoas acreditam ainda no casamento. E essa visão, eu acho que é uma visão distorcida do casamento, porque o casamento, ele é um projeto de Deus, Deus que criou o primeiro casal. A história da humanidade começa num jardim com Deus criando um casal. Sim. E Deus instituiu, ele fez o primeiro casamento. E ele tinha um propósito para isso. Então, quando o casamento tem dificuldades, como nós enfrentamos na sociedade, porque nós vivemos num mundo onde tivemos avanços em várias áreas. Sim. A tecnológica, a familiar, a econômica, a social, mas o ser humano continua o mesmo, desde que Deus criou o ser humano. Então, as dificuldades do casamento, eu acredito que vem da visão de cada cônjuge em relação ao outro, e em relação a Deus também. Então, por isso que muitos têm essa visão, que o casamento é uma instituição falida. E também os seres humanos, eles têm muitos desejos. Aqui no Brasil, por exemplo, hoje a gente tem casamentos de vários modelos e aspectos. Na Bíblia, a Bíblia fala que o casamento é constituído por um homem e uma mulher. Sim. Hoje a gente tem outros tipos de casamento. 2 mulheres, 2 homens, ou um homem e 2 mulheres, que até tem o nome de trisal. Então tudo isso são desejos dos seres humanos e que isso traz problemas para o casamento. Então acredito que
as pessoas estão deixando de acreditar devido aos desejos que elas têm no coração e também a dificuldade que elas têm de se preparar para um casamento. Certo. Porque você vê, né? Você, para ser um engenheiro, você tem que estudar vários anos para ser um bom engenheiro. Depois, para você exercer a profissão, você vai ter que ser acompanhado por um engenheiro que já tem experiência. Então, eu acho que uma das principais causas também dessa divisão distorcida do casamento é que os casais não se preparam para se casar. Eles tomam a decisão por aparência, ou até por gosto, ou por questões financeiras, e não se preparam para os desafios que o casamento pode trazer durante essa vida. E todos têm problema. E vai trazer. E vai trazer. Sem falta. Mas é isso, eu acho que o casamento não mudou na visão de Deus, as pessoas mudaram. Os seres humanos mudaram. E assim, e você percebe que de 50 anos para cá o mundo mudou muito. Sim. Por que nossos pais tinham mais dificuldade de se separar? Verdade. Porque eles tinham coisas a mais que nós não temos hoje, que é essa questão física, essa questão até de desejos. Eles assumiam um compromisso, era uma responsabilidade e se mantinham. Verdade. Você acha que essa questão dos desejos, de repente não realizado, pode trazer essa frustração? Por exemplo, a pessoa casou, como você falou, ela não tem o preparo. Aí ela foi e casou por dinheiro, por alguma atração, enfim. E aí ela olhou e falou, não era bem isso que eu pensei. A pessoa não é tão bonita assim como eu imaginei, porque uma coisa é você namorar a pessoa distante, outra coisa é você acordar de manhã, né? Ou a pessoa tem muito dinheiro, mas aí a pessoa fala, não, a gente casou, mas o meu dinheiro é meu, o seu é seu e cada um com a sua vida. Aí a pessoa fala, puxa, mas você acha que devido a essas questões também, de alguma outra, que há tanta separação ou que as pessoas desanimam com o casamento, talvez elas estão olhando muito esse lado material, físico, ao invés de olhar o princípio, por exemplo, que a Bíblia diz sobre o casamento? Boa pergunta. Eu acredito, sim, que essa visão distorcida envolve essas coisas. O sexo, a riqueza, o dinheiro, o poder. Então, a gente vê muitos casais se casando porque o outro é rico, o outro é bonito, ou porque o outro tem o que oferecer. A gente vê muito isso nas redes sociais. Sim. Que as mulheres, elas não são todas, não quero generalizar, mas uma boa parte quer encontrar um cara que banque ela. Uhum. Então, se você vai entrar num casamento pensando dessa forma, isso lá na frente vai ter problemas. Então, a questão do casamento em relação à riqueza, a valores, né, e também a aparência, tem outros aspectos, eu acho, que é importante para o casamento não funcionar. Eu acho que uma é falta de planejamento, como eu falei, mas a outra é que hoje os casais não conseguem ter uma comunicação saudável um com o outro. Só fazendo um parênteses, essa falta de preparo que você diz no sentido de conversa, algum tipo de curso, algum tipo de analisar mesmo, olha, a nossa vida vai ser assim, como é que estão as suas finanças, que tipo de preparo você acha que falta para esses casais não darem certo? Boa pergunta. Por exemplo, se você quer perder peso, você vai procurar o quê? Um personal. Porque ele é um profissional que se estudou e se preparou para ajudar as pessoas a emagrecer. Certo. Então, em relação ao casamento, eu acho que quando a pessoa decide casar, ela tem que procurar pessoas que já têm um tempo casado, que ela considera um casal maduro, para buscar conselhos. Que são várias as áreas do casamento. A intimidade, as finanças, os estilos, porque uma coisa é você viver separado, a outra coisa é você viver junto com uma pessoa. Você vai descobrir os defeitos que ela tem,
você vai descobrir hábitos que ela tem, sim. que não são bons, que às vezes causa repulsa. Sim, verdade. Então, e essas coisas, se você procurar ajuda de um casal maduro ou até de um terapeuta familiar, né? Que hoje existe isso, né? Você vai ser mais orientado e aí você vai receber esse preparo para o que vai vir na frente. Você acha que as pessoas não procuram porque elas falam assim, bom, tá tudo bem, a gente tá namorando, tá tudo certo, tipo assim, a gente já decidiu, a gente se dá super bem, a gente concorda em várias coisas. Você acha que as pessoas não procuram porque elas acreditam que talvez uma sensação que está tudo bem, não há uma necessidade de ter uma procura de um especialista? Sim, porque assim, Marcos, você vê que tem muita gente que casa e fala, vamos ver se dá certo. Verdade. Ele já antes de casar já está apostando na possibilidade de dar errado. E essa não é a visão de Deus para o casamento, né? Então, claro que a minha visão é uma visão bíblica. Eu sei que há pessoas que não acreditam na Bíblia, que não acreditam em Deus, e também elas tomam essa decisão de casar. Então, quando você entra no casamento já pensando dessa forma, hoje existem casais que se casam e moram cada um na sua casa, porque não querem dizer que a convivência é ruim. É bem diferente. É bem diferente. Bem diferente. Aí, vamos dizer, um casal desse tem um filho, onde que o filho vai viver? Aí eu vou falar assim, não, filho, vê pelo lado bom, você tem 2 casas. Exatamente, sempre é isso, né? Sempre pensando que isso vai trazer benefício. Então, eu acho que essa questão de ter essa visão sobre o casamento, esse comportamento, prejudica o casamento. Você acha que as gerações anteriores, que nem você falou, né, 50 anos atrás, eles valorizavam mais o casamento? Porque assim, o ser humano ele sempre foi o ser humano. O desejo sempre existiu. Talvez a ganância, o desejo de ganhar dinheiro sempre existiu. Talvez hoje esteja mais aflorado, né? Sim. Por que você acha que o pessoal mais das antigas, gerações anteriores, eles eram mais firmes com o casamento? Porque, como você falou, hoje em dia você fala assim, puxa, olha, comemorando 50 anos de casado, 40, 60 anos de casado. E aí você fala, nossa, né, tipo, muito tempo, né, tipo, antes de eu nascer a pessoa já estava casada. Sim. O que você acha que faz aquela geração ser mais fiel ou mais compromissada com o casamento do que a geração de hoje? Bom, eu acredito porque a geração passada, eles decidiam se casar já sabendo que você vai envelhecer. E na velhice você precisa de companheiro, de uma companheira. Imagina uma pessoa só que envelhece. Quem vai cuidar dessa pessoa? As pessoas não pensam nisso. Não pensam em ter filho. Quem vai cuidar dessa pessoa quando ela envelhecer? E a gente tem vivido isso na nossa própria família. Então, aquela geração tinha uma visão mais pé no chão do que era o casamento. Então, eu preciso ter meus filhos, eu preciso ter uma companheira, eu preciso ter um lar onde a gente come junto, onde a gente festeja junto, onde a gente resolve problemas juntos. Então, Parceira, isso, né? isso. Eles tinham paciência. Você vai conversar com um casal que tem mais tempo de casamento, eles vão dizer, olha, muitos anos de muita paciência. Sim, verdade, compreensão. De compreensão. E os dois vão se tornando mais amigos, mais semelhantes um ao outro, né? Eu acho que isso também. Outra coisa que eu acho que afetou e afeta muito o casamento são a mídia. A mídia hoje pinta uma família, aquele tipo de família feliz, onde está tudo Uma história certo. de margarina. Exatamente. Fala, né? Você vê vender apartamento, vender carro, vender para induzir a pessoa, porque para ela ser feliz, ela precisa ter aquelas coisas, desfrutar daquelas coisas. E não é verdade, nem todo mundo vai conquistar isso. Verdade. Aí você entra com essa expectativa, e aí você vê que não é aquilo que foi vendido, essa ideia. E aí também as outras coisas que a mídia oferece, né, como a gente percebe que o adultério se tornou uma coisa normal hoje na mídia,
nos filmes, nas séries, novelas. Isso se torna uma coisa... eu percebo que há um ataque muito forte à questão da família, do casamento, dos filhos, do homem, do papel da mulher também. Então tudo isso faz gerar essa confusão toda. Que a pessoa... Você vê, tem artistas aí que já casaram com 7, 8 mulheres. Sim. Por que não dá certo? E sempre que você vai ver, a resposta é incompatibilidade de gênio. Como se o atual também não tivesse. Não tivesse, Você, Edson, assim, quando você conversa com os casais e vem buscar a sua ajuda, quais os desafios que eles alegam mais? Que eles trazem mais para você de alguma forma tentar ajudá-los ou auxiliá-los, né? O que eles mais falam que é os mais desafios? Tem essa questão da questão financeira, visões de vida diferentes. Um quer uma coisa, outro quer outra coisa. Isso também faz parte do preparo. Do preparo. Porque se você quer ter 3 filhos, ou só quer ter um, você só quer viajar, outro quer comprar uma casa, com certeza depois de casar isso vai dar problema. Exatamente. Então eu acredito que, mas o que predomina mais, que eu acho que afeta e a gente aconselha bastante, é a tal da comunicação entre os casais. Nossa. Comunicação muito agressiva, muita briga, muita discussão, um fere o outro com palavras, então isso afeta muito o casamento. A questão da comunicação, desculpa interromper de novo. Aí eu fiquei pensando, ok, quando casou, como será que era a comunicação? Será que era por ser algo novo? Beleza, não, tá tranquilo, a gente se dá super bem, a gente fala. Ou você acha que já casou, ou está prestes a casar com alguma coisa que aconteceu e não foi lidado, e foi deixando, porque não é normal. Se no primeiro ano está tudo bem, 2 anos está tudo bem, 3 anos, porque passa a ser a pessoa muda, né? Parece que fala, não, agora eu vou ser um cara ignorante, vou falar agressivo, porque é isso aí, eu estou casado há 10 anos mesmo, não estou nem mais aí. Aí você falou, mas 2 anos atrás estava casado lá e estava tudo bem, agora parece que transformou, né? Não, é isso mesmo que você está falando, porque a pessoa, quando ela está namorando, eu acredito que tudo é um mar de rosas. Sim. Até no namoro você compra flores, dá para sua namorada, leva ela para lugares especiais, fala para ela que a ama, né? Que gosta de estar ao lado dela. Mas aí quando passa a conviver com aquela pessoa por anos, a mesma pessoa, isso gera algumas dificuldades, traz algumas dificuldades. E aí uma coisa que o outro faz já gera aquela confusão, aquela discussão. Eu já tive algumas discussões com minha esposa, falei coisas que não deveria para ela, que a magoou. Mas depois eu fui lá pedir perdão. E eu acho que isso também entra o orgulho do ser humano, que quando você fala alguma coisa que fere o outro, é muito difícil, principalmente para os homens, ir lá e pedir perdão. Eu errei, fui grosseiro, magoei você, não me importei com o que você falou. Então, assim, existe essa questão que leva... E se você não lida com a comunicação no casamento, isso tende a crescer, a se tornar cada vez insuportável. Imagina um casal que todo dia briga. O cara não quer chegar dentro de casa. E a mulher também não quer ver ele. Quando os dois se unem é só para brigar, para falar de coisas que um está sentindo sobre o outro. Tem até um ditado aí, que por isso que muitos homens saem do trabalho e vai para o bar, porque ele não quer chegar em casa. Exatamente, não quer lidar. Não quer lidar. O bar é o lugar, refúgio dele. Sim. Porque lá o pessoal entende ele. Entende ele, ouve ele está lá, toma umas também. E chora, né? E chora. Mas não lida com a questão que tem que estar na casa, né? Exatamente. Chegar às vezes quando a mulher já está dormindo. Né? Exatamente, né? Eu acho que isso, os casais conversam um pouco hoje. Também esse estilo de vida onde os dois trabalhos também afeta. Porque você trabalha, sua esposa trabalha, aí você tem poucas horas para conversar,
Ou nem quer, né, conversar, né? Ou não quer. Ou quer chegar para dormir já. Ou ficar lá, assistir um filme, assistir um jogo de futebol. É mais fácil, né? É mais fácil lidar com as questões. Eu acho que isso é mais complicado. Então você tem que ter tempo de qualidade com o seu cônjuge para conversar de coisas que talvez você não esteja bem. Nesses casos, quando o casal vem para você falando isso, como você falou, às vezes já está num nível muito alto, que tipo assim, em casa qualquer esbarrão já é motivo para... Que tipo de conselho que você dá, até mesmo para quem está assistindo, que não é cristão de repente, né? Sim. E está numa situação dessa, que tipo de conselho que você dá para ajudar esse casal? Não, boa pergunta. Assim, eu tenho como referência a Bíblia, tá, Marcos? Então, o que eu vou falar, eu aconselho as pessoas de acordo com como Deus ensina como deve ser esse relacionamento. Então, a Bíblia ordena que o homem deve amar a sua mulher como ele ama a si mesmo. E também como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então, o que Cristo exigiu da igreja? A gratidão. Mas ele se entregou mesmo para os pecadores, por pessoas que não mereciam. Então, trazendo isso para o casamento, eu como marido, como homem, meu papel principal no meu casamento é amar minha esposa. Amar mesmo quando ela não está bem, mesmo quando ela está com o coração difícil, que não está bem. Então... Mas isso você precisa de entender por que você tem que fazer isso. Isso é importante. Não é tão simples assim. É simples, mas eu estou falando aqui para um público enorme. Então, mas o papel, a visão de Deus sobre casamento, o papel do homem é amar a sua esposa e da mulher respeitar o seu marido. É amor e respeito. Tem até um livro que eu aconselho, se os casais quiserem se aprofundar nesse tema, é o Amor e Respeito, esse livro. É muito bom, eu já li, tem vários conselhos. E assim, aqui na igreja, antes de um casal se casar, a gente tem aula sobre casamento, que é essa preparação. Legal. Que lida com todas essas questões, comunicação, finanças, intimidade. Então a gente vai a fundo com perguntas para os... Ajudá-los, né? Ajudá-los a se enxergar. Porque depois que casou, não era isso que eu queria. Já aconteceu de casais, durante esses cursos, olhar assim e falar, acho que talvez agora não seja a hora da gente casar. Talvez a gente tenha que adiar mais para frente ou se conhecer mais. Já aconteceu alguma situação assim? Já, sim, já. Esses 35 anos eu já presenciei isso. Eu acho que isso foi bom. Sim. Porque é melhor você não entrar num relacionamento que você não tem clareza das coisas, que você não tem certeza, do que você entrar e depois querer voltar atrás. Mas assim, tudo é possível de resolver. Sim. Agora, basta a pessoa querer também que seja resolvido. É uma questão de fé também, né? De acreditar que Deus tem soluções para todas as coisas, menos para a morte. Mas se Ele quiser ressuscitar alguém, Ele ressuscita. Então eu acredito que o casamento é uma bênção, não uma coisa ruim, como alguns falam, né? E isso está descrito na Bíblia. Quem encontra uma esposa recebeu uma bênção de Deus. Está no livro de Provérbios, capítulo 18. Isso que você falou sobre a questão, voltando um pouquinho, falou que é a questão da mídia, né? Às vezes eu percebo, assim, né, lendo algumas coisas, que muitos casais, eles se baseiam no casamento dos outros pelo dele. Ou seja, se ele está tendo aquele casamento comercial de margarina, que obviamente, dificilmente você vai ver algum casal que vai postar briga, né? Sim. Ele vai postar que tá tudo bem. Ele pode estar tendo um arranca-rabo que tiver. Mas ele vai postar uma foto boa. Tem um vídeo que eu vi falando sobre a rede social, como a parte de trás. E aí tem vários episódios assim, e aí tem uma cena que o cara tá mó desanimado assim, aí ele pega o celular, vê alguém postando, aí ele vai tirar uma foto mó feliz assim, posta e depois volta a ficar triste de novo.
Aí tem uma outra que o cara tá vendo televisão, alguma coisa, a menina chega do lado dele assim, dá um cutucão nele, pede pra ele sorrir assim, tira a foto e depois ele volta a ficar carrancudo de novo e ela levanta, e tipo, sai daqui, e ela levanta. Então, mostrando que muitas vezes essa questão da aparência faz com que você crie uma expectativa que talvez a sua mulher não vai, e nem seu marido vai trazer. Fala, puxa, olha aquela mulher ali, puxa, queria uma mulher igual aquela, olha como ela é legal, meu, com o marido dela, ela sempre vai com ele em tal lugar, nossa, olha como é que ele é legal, ele sempre que ela quer, ele tá ali, junto com as crianças. Só que por trás, a gente não sabe o que está acontecendo. Porque, como eu falei, ninguém vai postar uma coisa ruim, né? Você não vai postar briga, você vai postar só que tá tudo bem. Sim. Então, essa questão, eu queria saber de você, se isso também você acredita que atrapalha, porque você acaba tendo uma visão de um casamento totalmente fantasioso, né? Sim. Boa pergunta, boa colocação, porque a gente percebe isso. Principalmente numa mídia que hoje alcança o mundo inteiro, a gente vê casais de todos os lados do mundo, Estados Unidos e Inglaterra e por aí vai. Sim. Então, e geralmente, quando você procura imitar um casamento, só nesse quesito de aparência, eu quero ter o casamento lá que fulano de tal tem. Sim. Mas é isso. Você vê o que está sendo apresentado. Você não vai ver o que está acontecendo nos bastidores, né? Se eu te perguntasse quem era Pelé, você me responderia. Pelé era o maior jogador de futebol do Brasil, fez 1000 gols, jogou no Santos, ganhou 3 Copas. Mas como que era a vida do Pelé no íntimo? O que você responderia dele? E assim também é com alguns casais. E até casais de cristãos também. Por isso que a Bíblia fala de frutos. Que você vai conhecer através dos frutos. E esses frutos são os frutos de amor, né? Que é descrito de paciência, de amabilidade, de humildade, de tolerância. São esses frutos que a gente sempre deve perceber se um casamento é maduro ou não. Agora, com tratamento entre um e outro. Uma outra coisa que eu também fiquei pensando é a questão da aparência, né, Edson? Assim, hoje a gente vive... quando eu era pequeno, teve uma vez que um casal, amiga da minha mãe, a gente dividiu os carros para ir para um passeio e esse casal me deu carona. E aí, a viagem era longa, assim, eu estava sozinho atrás. Eu lembro que eu dei uma cochilada, assim, né? Devia ter pequeno, sei lá, uns 12 anos. E de repente eu vi uma discussão assim no carro, sabe, uma falação alta. Eu abri o olho assim, fiquei olhando. E eles dois estavam no quebra-pau danado, os dois discutindo assim, mas feio. E eu fiquei meio assustado porque eu conhecia mais ela do que ele, mas assim, eles só faltavam se agredir. E durante um bom tempo da viagem, esse cara discutindo feio, assim. Ele olhava e falava, olha pra frente, que não sei o que, e falava e apontava na cara do... Aí eu fiquei olhando assim, só que fora daquilo ali, não tinha nada. Eles estavam super bem antes da gente entrar no carro, e depois, eles estavam normal. Então, isso também é uma coisa que eu acho que, a questão da comunicação, como você falou, isso não quer dizer que eles também têm que ficar brigando em público, né? Não. Mas... é uma questão da aparência que também isso pode estar dando aquela sensação, puxa, acho que realmente o casamento, eu me enganei. Eu achei que era uma coisa, porque lá na igreja, ou lá no trabalho, ou lá na rua, ou ela é uma pessoa, mas em casa ela é totalmente diferente. Ou ele também, né? Você não vai achar que está sendo machista, só a mulher. Sim. Mas o homem, essa questão da aparência, né, Edson? Que isso também pode estar atrapalhando muitos casais. E você não está nem sabendo o que está acontecendo, né? Sim, e boa pergunta, boa colocação. Hoje eu fiquei sabendo de uma famosa aí que se separou do marido. E eles viviam uma vida de aparência. Eu não vou citar o nome deles, mas o rapaz era filho daquele cantor Leonardo. E assim, ele já pegou o avião, foi lá para a fazenda, para a casa do pai, morar lá. E a primeira palavra da mãe dele foi, ela casou com ele por dinheiro. Então, assim... É triste. E eles eram um casal que se apresentava na mídia aí com relógios caros, carros caros, uma casa cinematográfica. Então, assim,
aparentemente estava tudo bem. Mas o que estava por trás? Interesses que era de dinheiro, de riqueza, eu não sei, e levou à separação. Isso acontece com pessoas também que são pobres, Sim. Não é só com rico, acontece com todo tipo de gente. Lá no prédio que eu moro, falando sobre aparência, eu já vi tanta briga, nego joga TV, gente que sai nu do apartamento. Uau, meu pai. E é prédio de classe média, não é de gente. Então, eu já vi de tanta coisa. Então, assim, nada mais me impressiona, entendeu? Ainda que a gente fala, pô, como é que essa pessoa, ele trata a mulher tão bem, mas tá tendo esse tipo de atitude. Porque elas têm dificuldade de buscar essa ajuda, de ser vulnerável, de abrir seu coração. E quando um explode um com o outro, aí acontece esse tipo de situação. Então vive só na aparência. Isso é com a família, na frente dos filhos, às vezes na frente de irmãos, lá no trabalho. Como é que está a sua vida? Está tudo bem, mas às vezes a pessoa não está bem. E ela não tem, assim, que eu também acho que é difícil você se abrir para qualquer pessoa, isso é verdade. Contar de sua intimidade. Você tem que ter relacionamentos maduros com pessoas que são maduras, que podem te ajudar. O fato de você falando buscar ajuda, eu já vi muita gente falando assim, não, pô, conversa com fulano, ciclano, ele já tem 20 anos, 25 anos. Não necessariamente a questão do tempo de casado vai ajudar a pessoa. Exato. Porque a pessoa pode ter muito tempo de casada, mas ela não tem o preparo, ela não lida com outros casamentos, ela apenas vive muito bem com a esposa, ou vive normal, mas não é uma pessoa preparada e apta para ajudar, né? Sim. Porque eu acho que tem que ter muito mais do que simplesmente uma vivência com a outra pessoa, porque você vai lidar com a sua mulher ou com o seu marido do jeito dele, a pessoa vai com uma outra situação totalmente diferente, e a pessoa às vezes vai dar um conselho que não tem nada a ver, porque ela não tem um cuidado, né? Ela não tem um preparo, né? Sim. Tempo de casamento. Tem um vídeo de 3 pastores americanos, Dia Carson, Timothy Keller e John Piper, falando de casamento. Aí um vai perguntando para o outro assim, quantos anos de casado? 35 anos, o outro 39, o outro 38 anos, os 3 discutindo. E como que você lida com as questões dos casais na sua igreja? Aí um fala lá sobre um exemplo de um homem, né, que já tinha mais de 50 anos de casado, e aí ele conversando com esse homem, ele falou assim, perguntou para ele, esses 35 anos, em nenhum momento você pensou em se divorciar? E esse homem era um cristão, ele falou, divórcio não, mas homicídio sim. É difícil. Para chegar nesse ponto, né? Para chegar nesse ponto, então, o cara foi bem aberto. Muito aberto, até demais. E ele falou que ajudou o cara. Aí o Timothy Keller também falando sobre você trazer o casamento, ver o casamento como uma aliança. Porque com Deus a gente faz uma aliança. E essa aliança é eterna. Não tem como romper. Você pode até romper sua aliança com Deus. Mas quando você entra nesse relacionamento, você não pensa em terminar ele, em acabar ele. E ele dá essa visão do casamento. E o Piper, ele fala sobre quando os casais enfrentam dificuldade lá na igreja dele, ele compara o casamento como um jardim, onde as flores estão murchas no tempo de crise. E geralmente quando está nesses tempos, o que faz com o jardim? Vou arrancar todas as flores. Aí ele fala que é melhor pegar uma adubar e regar, para que as flores, e esse regar e adubar é conversar, é ter, né, tolerância, paciência, que nada é eterno assim. Por exemplo, um período difícil ele não vai durar para sempre. Isso é verdade. E se a gente desiste, a gente pode perder
algo melhor lá na frente. E eu acho que isso traz a maturidade do casamento. Quando você enfrenta situações difíceis na vida e você consegue superar e manter. Legal. Você acha que tem mais alguma coisa que seria importante mencionar que a gente não conversou aqui, Edson? Olha, casamento, como eu falei, ainda é muita gente se casa e essa visão de que casamento é uma instituição falida, talvez as pessoas viveram experiências no casamento que não foram boas e elas têm essa visão. É que nem você vai para um lugar, você viaja lá para uma cidade, quando você desce do ônibus, você é assaltado. Qual é a impressão que vai ficar daquela cidade para você? Verdade. Essa cidade eu não volto mais aqui. Nunca mais. Mas a cidade tem um monte de lugar bom, mas é que você viveu uma experiência que não foi boa. E assim, às vezes, é no relacionamento de casamento. A pessoa vive coisas que não são boas e elas desistem. Aí ela parte para o segundo. Mas a probabilidade, segundo o censo, a pessoa que se separa pela primeira vez, ela vai se separar novamente pela segunda. E assim, o índice de divórcio no Brasil atualmente é 50% das pessoas que se casam se separam. 50%. É muita coisa. É muita gente. É muita gente. Então, por que isso acontece? Eu acredito que é por isso e essas coisas que a gente aqui falou. Então, meu conselho é você amar o marido, amar sua esposa, a mulher, respeitar seu marido e tentar conviver e crescer nessa relação sendo parceiros, não inimigos um do outro. Você ter sua esposa como uma extensão de você mesmo. Porque o próprio Jesus fala, ame o próximo como a si mesmo. Então, quem é o ser mais próximo de nós? Depois de Deus é a esposa. Sim. E o marido. E para as mulheres eu recomendo isso também. E buscar ajuda, que eu acho que essa é a segunda coisa que muitos casais têm medo, insegurança de buscar ajuda, de falar daquilo que está passando para outra pessoa, com medo de julgamento, com medo de fofoca, e que isso se espalhe. Então, se você vai conversar com uma pessoa madura, ela não vai fazer isso. É como você ir no médico, falar do seu estado clínico e o médico sair contando de como você está para todo mundo. Ele não vai fazer isso. Exatamente. Eu acredito também que essa ajuda, quando vem de pessoas maduras, ela não vai contar os problemas. E você vai perceber uma coisa, que não é só você que enfrenta problemas no casamento. Com certeza. Aquela pessoa que você acha ele nunca teve problema. Esquece. Ele tem, ele vai ser aberto para falar. E eu faço isso quando eu estou com os casais aqui. Eu geralmente conto muito da minha vida para eles. Eu falo, uma vez aconteceu isso, eu já tive esse sentimento. Falo de vários sentimentos que eu já tive em relação à minha esposa e perseverei. Legal. Edson, obrigado. Grande Marcão, obrigado a você. Viu? Foi muito bom. Fala aqui pro pessoal, convida o pessoal para assistir o culto aqui. É de quarta e domingo, né? Quartas, que hora? Às 20 horas. E no domingo? Às 10h30. A rede social, YouTube e Instagram? Isso, e CISP, como é que é? CL? CISP.com.br. É o site de toda a igreja aí. Legal. E aqui o YouTube da igreja aqui? CISP e Coque Campo Limpo. Não, e Coque Campo Limpo. Coque Campo Limpo. Então, tanto o Instagram quanto o YouTube, acessem lá, tem as pregações, as aulas. Culto no local aqui às 20 horas, de quarta e domingo 10h30. Estado de Itapecerica, qual é o endereço? 794. Então são todos bem-vindos. E para a gente terminar mais uma vez, eu quero pedir, por favor, algo que você não vai gastar, que é o seu like, a curtida aqui nesse vídeo, para que o YouTube possa entregar para mais pessoas. Compartilhem, porque com certeza essa aula, esse bate-papo que a gente teve aqui foi muito bom e pode ajudar outros casais. E também se inscreva no canal com o sininho ativado, para que não só esse episódio, mas os cortes e outros episódios, outros conteúdos que forem gerados nesse canal,
você possa receber. E, mais uma vez, agradecendo aqui, falando rapidamente sobre as nossas apoiadoras de hoje. A primeira, a Selma, da Ótica Infinito, a empresa que foi fundada em 2009, com 2 unidades em São Paulo, uma fica em Santa Amaro e outra na Avenida das Belezas. E na compra do óculos completo, você ganha um exame de vista mais um óculos de sol. Vou mostrar aqui para vocês o óculos, a caixinha personalizada que vocês ganham, a sacolinha também. E o contato para vocês agendarem o seu exame é o DDD 11 98442 5452. E também agradecer a Luciana, da Lully Presentes Personalizados. Essa sacolinha aqui para vocês. Então, falando sobre a empresa dela, eles atuam no ramo de presentes, papelaria personalizados e lembrancinhas para diversas ocasiões. Eles têm variedade de produtos como canecas, né? A minha, claro, obviamente que não poderia deixar de mostrar, está personalizado, olha, show de bola. Tem até a caixinha bonitinha aqui, ó. Zelo é tudo, viu, gente? Zelo é tudo. Empreendedores, fiquem atentos a isso. Então, além de canecas, né? As caixas, agendas, lembrancinhas, entre outros, eles fazem também brindes corporativos para destacar sua marca, tá? Vocês podem encontrar ela no Instagram, @presentesdalully_. Então, tanto a Selma, da Ótica Infinito, quanto a Luciana, da Lully Presentes Personalizados, vai estar aqui na descrição e também nos comentários desse vídeo, tá bom? Edson, mais uma vez, obrigado. Obrigado, Marcão. Foi ótimo aí estar tendo esse tempo, esse bate-papo aí. Foi muito legal. Show de bola. Experiência. Pessoal, para vocês que nos acompanharam até aqui, meu muito obrigado e até o próximo episódio.